Tudo bem com vocês? Aqui é a professora Karine e vamos para mais uma aula de matemática. Já vimos que o ângulo é formado a partir da abertura de duas semirretas com uma origem comum, chamada de vértice. Mas qual ferramenta usamos para saber a medida do meu ângulo? Uma régua? Não. Na verdade, eu vou utilizar o transferidor e a medida será em graus, não em centímetros como na régua. Este ângulo, por exemplo, mede 55 graus. Repare que eu coloquei o tracinho que fica no centro do transferidor no vértice do ângulo e observei a medida que é do número 0 até a posição 55, pois do 50 até aqui dá 55. Vamos contar? 51, 52, 53, 54, 55. Então, este ângulo mede 55 graus. E por que o transferidor tem duas medidas diferentes? Uma em cima e outra embaixo? Na verdade, não são medidas diferentes. É o número 180 contado da esquerda para a direita e o número 180 contado da direita para a esquerda. Bom, isso serve para você utilizá-lo dos dois lados, do lado direito e do lado esquerdo. Aqui eu utilizei a medida de cima porque o meu ângulo está do lado esquerdo, mas se o ângulo estivesse do lado direito, eu utilizaria as medidas de baixo, como nesse exemplo. Então, já vimos até aqui que um ângulo é formado por duas semirretas que partem do mesmo ponto, os lados são as duas semirretas que formam o ângulo e o vértice é o ponto de encontro das duas semirretas, e a abertura determina a medida do ângulo. Mas como podemos indicar o nome específico de um ângulo? O nome de um ângulo é formado por 3 letras escolhidas para representar os pontos, com o vértice ao meio e com um acento circunflexo em cima da letra que representa o vértice. Os ângulos podem ser classificados em agudo, reto, obtuso e raso. Um ângulo agudo mede menos que 90 graus. Nesse exemplo, 30 graus é um ângulo agudo. Um ângulo reto mede exatamente 90 graus. E um ângulo obtuso mede mais que 90 graus. Nesse exemplo, temos 128 graus, que mede mais que 90 graus. E, por fim, um ângulo raso, que também mede exatamente 180 graus. Vamos fazer um teste para ver se vocês entenderam? Classifique os ângulos em ângulo reto, ângulo agudo, ângulo obtuso ou ângulo raso. Vamos começar? Vamos ver a medida desse ângulo. 51 graus. Ele é classificado de... Vou dar um tempo para vocês responderem. Se você respondeu ângulo agudo, está correto. Próximo exemplo. E este ângulo, quanto mede? Ele mede 103 graus. Ele é maior que 90 graus. E todo ângulo maior que 90 graus é... Tente responder aí. Se você respondeu obtuso, está correto. Vamos para o próximo exemplo? Esse ângulo mede exatamente 90 graus.
Todo ângulo que mede 90 graus é classificado como? Tentem responder aí. Isso mesmo, ângulo reto. Vamos para mais um exemplo. Este ângulo, quanto ele mede? 180 graus. E todo ângulo de 180 graus é chamado de? Tentem responder. Ângulo raso, isso mesmo. Se você respondeu todas as questões corretamente, é porque você entendeu direitinho. Mas aonde podemos encontrar o ângulo no nosso dia a dia? Podemos encontrar ângulos em vários momentos, como instruções de exercícios físicos. No jogo de futebol. Agora você entende o que significa chute no ângulo? Os ângulos também estão presentes nas construções, nas produções de móveis. Podemos perceber os ângulos até nos ponteiros do relógio. Então, agora eu vou mostrar para vocês como fazemos para construir o ângulo usando o transferidor. Então, primeiramente, eu vou traçar uma semi-reta, vou colocar o centro do transferidor em uma das pontas dessa semi-reta que eu tracei. E vou localizar o ângulo que eu quero construir. Nesse exemplo, 40 graus. Então, eu localizei 40, faço uma marcação em frente ao ângulo que eu quero encontrar, removo o transferidor e traço uma outra semi-reta com a mesma origem da primeira, construindo o ângulo de 40 graus. Então, essa abertura representa o meu ângulo de 40 graus e agora eu vou nomear esse ângulo. Eu vou chamar o meu vértice de ponto O, um ponto A e um ponto B. Então, eu construí o meu ângulo AOB. E este ângulo é o ângulo agudo. Pois ele mede menos que 90 graus. Entenderam? Agora eu vou fazer outro exemplo com vocês. Agora eu quero construir o ângulo de 125 graus. Então, é o mesmo procedimento. Primeiro, eu construo uma semi-reta, coloco a origem do meu transferidor em uma das extremidades dessa semi-reta, localizo o ponto zero, a gente sempre tem que começar a contar o grau no 0 grau, certo? Localizo o ponto zero e procuro os 125 graus. Eu tenho 120 e 130. Eu sei que o 125 fica entre 130 e 120. Então, o 125 está aqui, no meio de 130 e 125. Faço uma marcação, retiro o transferidor e construo outra semi-reta que vai até a origem da primeira. Então, este é o meu ângulo de 125 graus. Então, agora eu vou nomear este ângulo. Eu tenho a origem como sendo o ponto O, vou chamar um dos lados de ponto C e outro lado o ponto D. Então, neste exemplo, eu tenho o meu ângulo DOC. E este é um ângulo obtuso, pois a medida dele é maior do que 90 graus. Espero que vocês tenham entendido. Agora vamos para os exercícios do PET.